Olá, irmãos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso culto de doutrina e oração. Nesse instante, estamos realizando o culto de oração nos lares. Então eu solicito ao irmão, à irmã, que convide seus familiares e estejam reverentes em oração nesse instante, intercedendo pelas famílias enlutadas em todo o Brasil, pelas famílias enlutadas no mundo, por aqueles que estão com o coração apertado, com os familiares internados, em situação crítica. Muito provavelmente irmãos nossos, irmãos em Cristo, estão vivendo esse instante de angústia e de desespero. Oremos também por aqueles que estão desempregados. Muito provavelmente irmãos nossos estão numa situação difícil, irmãos que tinham seus negócios e estão aí em dificuldade para continuar, irmãos que estavam abrindo negócios e que tiveram que aguardar, estão na expectativa das coisas acontecerem. Coloquemos esses irmãos na presença do Senhor. Sabemos que Ele nos ama, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele está atento a tudo isso, que Ele tem controle sobre tudo isso que está acontecendo. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento de comunhão e oração, momento quando podemos chegar diante do Teu trono e colocar diante de Ti, Senhor, confiados no Teu carinho, na Tua atenção, colocar diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Pai, nós queremos pedir o Teu conforto, a paz que vem de Ti, junto às famílias enlutadas, especialmente aqueles lares onde morejam os Teus filhos, onde estão os Teus filhos, que a paz, a tranquilidade, a segurança, a esperança do reencontro com o querido na eternidade, se salvo por Jesus, possa acontecer. Também pedimos, Senhor, por aqueles que estão desempregados, indecisos, ó Pai, inseguros quanto o amanhã em sua situação financeira. Conforte o coração desses queridos, dê, Senhor, a eles certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Também, Senhor, aqueles Teus filhos que têm negócios, que estão envolvidos com responsabilidade de empregados, etc., que o Senhor esteja dando a orientação, iluminando a mente, a alma desses queridos, ó Pai, na descoberta de saídas honestas, sinceras, seguras, para continuar o seu negócio. Também aqueles que estão na expectativa de abrir, que, Senhor, este momento chegue para a paz e tranquilidade desses corações. Abençoa-nos no estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós queremos lembrar que no próximo dia 2, quinta-feira, às 18h30, nós teremos um culto todo especial. É aniversário de nossa igreja. Ela estará comemorando 48 anos. Eu até sugiro, quem sabe, né, nós não vamos poder nos reunir aqui, como sempre fazemos, com aquele café gostoso, aquela confraternização, não vai ser possível, mas você pode fazer o seu bolinho aí em casa, né? Faça lá, quem fizer bolo de fubá, coma em memória de mim, né, lembrando de mim, porque gosto de bolo de fubá. E comemore aí com a sua família, com seus queridos, com seus filhos, né? A Maria está lá na expectativa de assoprar a velhinha do aniversário da igreja. E nós vamos fazer um bolinho para ela estar lá alegrando, né? Isso coisa de criança. Mas, enfim, que Deus possa estar orientando os irmãos dessa próxima quinta-feira, dando muita alegria ao coração, mas à noite nós teremos um culto todo especial. O culto de aniversário da igreja está sendo preparado com carinho, com muito carinho, e estará pregando o irmão pastor Francisco Nunes,
conhecido da igreja, um pregador internacional, já pregou em todos os continentes que se possa imaginar, e um homem de Deus. Ele tem um recado para a igreja, tem um recado para o amigo, tem um recado para o povo de Deus. E queria informar aos irmãos que este culto estará sendo transmitido para o continente, todo o continente latino-americano, América Central, América do Sul, e também parte dos Estados Unidos estarão acompanhando conosco na quinta-feira a transmissão do culto e a mensagem trazida pelo pastor Francisco Nunes. Que Deus possa estar abençoando os irmãos, que a mensagem possa caber exatamente no seu coração, na sua necessidade espiritual naquela oportunidade. Louvamos a Deus pelo carinho dos irmãos. Quero informar que no sábado passado nós tivemos uma reunião pequena, presencial. Depois o pessoal da mídia aí vai colocar a presença daqueles irmãos, porque houve todo um cuidado de medição, de temperatura e tal. Mas nós tivemos a nossa reunião e tivemos os relatórios deste ano financeiro. Então houve prestação de contas e tudo está dentro dos conformes para a glória de Deus. E nós continuamos no trabalho, conservando os nossos funcionários, conservando as nossas contas em dia e vivendo, avançando para a glorificação do nome do Senhor. Os irmãos estejam, portanto, orando ao Senhor para que esse tempo de distanciamento possa passar e a gente possa voltar a se encontrar. Talvez agora com uma certa dificuldade de abraçar, etc., mas nós esperamos, né, que esse tempo de aproximação, de nos rever, possa acontecer. Fiquei muito feliz no domingo passado, quando ouvi o coral cantando e a presença querida de irmãos, pude rever irmãos, matar a saudade de irmãos que estávamos querendo ouvir e ver já há algum tempo. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Continue orando pelos irmãos que estão trabalhando aqui. Irmão Mateus, irmã Juliana, a irmã Patrícia, a irmã Ângela, enfim, aí que o irmão esqueci o nome do irmão, estou ficando velho, irmão. Irmão Aloísio, irmão Aloísio, obrigado, irmão. Irmão Aloísio, né, que está aqui diariamente conosco aqui, trabalhando, e os funcionários de nossa igreja que estão ativos. A nossa igreja continua, graças a Deus, funcionando. Se você precisar se comunicar com alguém, mandar recado para alguém, fazer contato com alguém, aqui temos diariamente pessoas na secretaria atendendo aos irmãos. Irmãos, vamos agora ao nosso estudo de hoje. Nós estamos tratando sobre a doutrina da salvação. E já introduzimos o assunto, e o capítulo de hoje, né, o estudo de hoje se intitula Como se alcança o status de salvo. Não é? Nós dizemos para as pessoas, eu sou salvo, e algumas pessoas que se interessam em saber o que é ser salvo e tal, nós estaremos tratando da questão da salvação, e esperamos que os irmãos, especialmente os jovens, possam estar atentos para o que estaremos ministrando aqui, porque isso é doutrina, é base doutrinária nossa como Igreja Batista, como povo batista, povo de Deus chamado Batista. Então, hoje, como se alcança o status de salvo? Quero ler no livro de João, capítulo 3, o versículo 16, muito provavelmente você saiba de cor,
Aqueles que não souberem, peguem a sua Bíblia e vamos ler capítulo 3, versículo 16. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi como menino, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pai querido, nós te agradecemos por este momento de estudo. Ilumine nossa mente, nossas almas, no aprendizado deste assunto tão importante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de avançarmos no estudo de hoje, quero recapitular rapidamente o estudo de quarta-feira passada, para situar os irmãos, para lembrar os irmãos e para ajudar alguns que estejam muito provavelmente pela primeira vez ouvindo, assistindo este culto e ouvindo sobre este assunto. Disse na ocasião que o homem é um pecador e que ele está nesse estado de miséria espiritual como pecadeiro, porque por escolha própria, pessoal, ele usou o poder de escolha que Deus lhe deu ao criá-lo de forma errada. Ele usou o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal e escolheu o mal. Assim como ele voluntariamente entrou no estado de pecado, ele, o homem, voluntariamente deve sair, usando o poder do livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, escolher entre o pecado e o não pecar, e ser um pecador condenado ou um pecador perdoado. Deus fez o homem como um ser livre, disse na ocasião, para que ele pudesse optar pelo perdão e daí, com uma conversão voluntária, viver como homem perdoado, não pecando mais. Vou repetir. Deus fez o homem como ser livre, para que ele pudesse optar pelo perdão, pela conversão voluntária, e possa, a partir daí, viver como um homem perdoado, não mais pecando. Foi isso que o Senhor Jesus disse à mulher pecadora. Ele atendeu à necessidade daquela mulher que buscava perdão, buscava alívio de suas dores espirituais, e ele atendeu aquela mulher e disse: vá e não peques mais. Não é porque Deus nos perdoa que nós temos o direito de viver na lama do pecado. Eu estou lembrando aqui, né, de uma figura, né, algumas pessoas que têm animal de estimação, né, e já ouvi dizer de crianças que gostam de ter um porquinho vivo. Então ela lava o porquinho, bota o porquinho na banheira e tal, mas se deixar o porquinho lá de fora, ele vai para a lama. Então, não é assim que o homem deve viver. Ser liberto do pecado, purificado do pecado, lavado do pecado, e porque ele foi lavado do pecado, ele vai viver no pecado, porque depois Deus vai perdoar novamente. Não é isso aí, né? Nós vamos ver isso um pouco à frente, na sequência do estudo. A Bíblia ensina que a liberdade, ainda estou na introdução e falando sobre a semana passada. A Bíblia ensina que a liberdade do homem e a soberania de Deus são fatores importantes e atuantes na salvação e ou condenação do homem. A lei divina de condenação ao pecador por causa do pecado continua valendo, pois as leis divinas são irrevogáveis, são imutáveis. Por isto, valendo hoje, como valeu ontem e valerá amanhã. E o que a Bíblia diz sobre o pecado? A alma que pecar, Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá.
E também deixa eu corrigir. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 e 20. O irmão está me ajudando aqui. E Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ezequiel 18, 1 e 20 fala sobre a alma que pecar, essa morrerá. O texto completo: todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6, 23, muita gente conhece: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. A melhor palavra que Deus encontrou para exprimir a condição humana depois do pecado da raça, foi a palavra morte. Mas isso não quer dizer que por estar morto espiritualmente, o homem deixa de existir. Não, absolutamente não. O homem espiritualmente morto continua existindo, só que agindo para o mal. O homem espiritualmente morto vive no erro. Terminamos o capítulo anterior afirmando haver uma íntima parceria entre Deus e o homem no tocante à salvação. Deus, usando sua soberania, inicia o processo para a salvação da alma humana, providenciando-lhe os meios de salvação. O homem, usando o poder do livre-arbítrio, reconhece-se pecador, solicita o perdão e inicia o processo de regeneração. Nós vamos ver isso um ponto na frente sobre a regeneração. Deixando a vida ímpia e adotando a vida de um crente, uma vida regenerada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Ok? Isso aí foi o contexto da semana passada. Começamos hoje, o estudo de hoje, com a parte que toca o homem na sua salvação, nessa parceria com Deus. Vou ler, então, os textos de Ezequiel. Texto de Ezequiel, capítulo 18, o versículo 4, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Já citei esse texto na introdução. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Novo Testamento, Romanos. Também citei esse texto, mas para a introdução do capítulo de hoje. Romanos 3, versículo 10 a 12, e depois o 23. Romanos 3, 10 a 12, e depois o 23. Três, 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só fizeram coisas inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 8. Efésios 2, 4 a 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o texto de João 3,16, que todos sabemos de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir essa leitura corrida para facilitar aqueles que estão ouvindo, estão sem a Bíblia e pela primeira vez estão ouvindo esses textos sagrados. Assim diz o Senhor: eis que todas as almas me pertencem, mas a alma que pecar, essa morrerá. Como está escrito, não há homem bom, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviam, se extraviam e juntamente se fazem inúteis. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva divina é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor por nós, mesmo estando nós mortos em nossas ofensas, nos deu vida através de Jesus Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é por mérito nosso, vosso, mas por dádiva de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas viva eternamente. Comecemos então, meus queridos, pela parte que toca ao homem. E essa parte é o arrependimento. O primeiro item da parceria do homem com Deus no processo salvífico é o arrependimento. Arrependimento, no contexto teológico, é considerado processo salvífico. O primeiro item da parceria do homem com Deus no processo salvífico é o arrependimento. Arrependimento, no contexto teológico, é considerado uma mudança de atitude, uma mudança na maneira de pensar, na maneira de agir em relação ao pecado, pecado que é desobediência aos preceitos da palavra de Deus na Bíblia. O homem arrependido, intelectualmente e espiritualmente, encara tudo sob um novo ponto de vista e transforma o seu modo de pensar. O homem arrependido condena hoje o que ontem aprovava e pratica amanhã, e não vai praticar amanhã o que hoje pratica, em termos de pecado. Então esse é o comportamento do homem arrependido de seus pecados. Ele vinha praticando pecado, eu uso uma expressão não muito usual, ele vinha sendo pecadeiro, vinha praticando pecado continuadamente, mas de repente ele se encontra com a salvação, ele se encontra com o Senhor da salvação, e ele crê nesse Senhor, e ele se arrepende do seu passado. Passado que é perdoado, eu vou explicar isso na outra quarta-feira. Passado que é perdoado, esquecido por Deus. Como que Deus pode esquecer? Por que Deus pode esquecer os meus pecados passados? Mas aí, meu querido, ele lava, purifica minha alma, me dá uma nova vida. Estou usando, a Bíblia usa a expressão morte, então ele me dá uma nova vida, ele me tira do túmulo da morte e me dá uma vida espiritual. E aí, o pecado que eu pratiquei ontem, deixei de praticar hoje e não vou praticar amanhã. É isso que estou dizendo. O homem arrependido
condena hoje o que ontem praticava. E amanhã ele vai deixar de fazer o que porventura tem feito hoje. No arrependimento, o homem adota como atitude correta o modo como Deus pensa sobre o pecado e a vida, e abandona o seu antigo modo de viver e ver o pecado, e o abandona, o repudia completamente. O arrependimento envolve toda a pessoa do arrependido, todo o seu ser, toda a sua personalidade. Arrependimento não é apenas uma mudança de pensamento e de atitude. Neste contexto teológico, arrependimento não é uma mudança de pensamento ou de atitude. Vou dar um exemplo. Eu estou indo por uma avenida e de repente aquela avenida está congestionada e eu me arrependo de ter entrado ali. Então, na primeira oportunidade, eu mudo de direção. Eu entro num atalho e tal para sair, para contornar aquele engarrafamento. Isso é mudança de pensamento do itinerário que eu estava fazendo e atitude. Mas, em relação ao pecado, é diferente. E eu estou dizendo, arrependimento não é apenas uma mudança de pensamento e de atitude, já que o homem é um ser que pensa, sente e quer, e tem poderes de consciência e direção própria. Isso em relação ao pecado. Então, por isso o homem é responsável diante de Deus pelos seus pecados. Arrependimento intelectual, arrependimento, desce um pouquinho, mudança de pensarmos Deus, pensarmos em Deus, de analisarmos o nosso comportamento com relação a Deus, o nosso comportamento ao que a Bíblia revela ser pecado. Isso é arrependimento. Nossa mudança de pensarmos Deus. Como é que você pensa Deus? Como é que você imagina Deus? Apenas alguém que está aí no firmamento, em determinado lugar, nos cosmos, para atender às suas necessidades pessoais, às suas carências pessoais. Eu quero um bom emprego, vou orar a Deus, vou para a igreja buscar essa ajuda de Deus. Eu preciso de saúde. Eu estou apavorado com Covid, então eu vou pedir a Deus para me livrar. Deus está no seu contexto, nesse patamar, mas aquele homem que se arrepende, ele vê Deus de uma forma diferente. Ele vê Deus como Pai, como grande perdoador, alguém que não precisava, mas se curvou em favor dele para lhe dar uma vida eterna e apagar os seus pecados. Então, arrependimento é uma mudança de pensarmos Deus, pensarmos em Deus, de analisarmos nosso comportamento com relação a Deus e nosso comportamento ao que a Bíblia revela ser pecado. É interessante que há pessoas que não gostam de ler a Bíblia, então não sabem como agir, não sabem o que é pecado, não sabem como você está pecando ou não diante do Senhor. Se você não lê a Bíblia, eu convido a amar esse livro, a ler esse livro, ler sempre esse livro. A Bíblia é como um manual que nos orienta na vida. O homem arrependido encara tudo sob um novo prisma, um novo ângulo, condenando hoje o que ontem aprovava em termos de pecado, em vez de justificar-se. O arrependido não se enche de razão, porque conhece que toda razão está com Deus, contra quem até então tem pecado, tem desobedecido, tem desrespeitado as suas leis. Então Deus tem razão, Deus tem toda a razão. O arrependido adota a maneira espiritual de Deus ver e pensar relativamente ao pecado e à vida. Dessa maneira, o arrependido vê coisas que já não prejudicam em sua realidade pelas imperfeições, que prejudicam pela realidade
pelas suas imperfeições carnais, mas em sua perfeição, porque vê através da visão espiritual divina, pelo Espírito Santo, e daí a mudança que se opera em todo o seu ser. Deixa eu consertar esse parágrafo aí para ficar entendido. Na verdade, o arrependido adota a maneira espiritual de Deus ver as coisas, de pensar as coisas relativamente ao pecado. Como é que Deus pensa o pecado? Como é que Deus vê o pecado? Ele vê o pecado como algo sujo, que precisa ser abandonado, precisa ser deixado, precisa ser afastado. É podridão. Deus vê o pecado como podridão. Dessa maneira, o arrependido vê as coisas. Ele vê as coisas segundo esse foco mostrado pelo Espírito Santo. Então, muitas coisas que na vida dele, na vida passada, foram coisas que ele achou boas, maravilhosas, etc. e tal, e que eram pecado, ele agora as abandona, não deseja mais viver daquela maneira em suas imperfeições carnais. E ele então busca no Espírito de Deus, na presença de Deus, no conhecimento de Deus, busca se aproximar da perfeição, buscando uma vida orientada pelo Espírito Santo. Talvez algumas pessoas, e quem sabe até colegas, ignorem essa expressão, buscar a perfeição, mas isso é bíblico. A palavra de Deus diz que eu preciso buscar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Jesus era o varão perfeito. E a palavra de Deus diz que eu preciso buscar a estatura desse varão perfeito, isso é, procurar, nunca vou conseguir, mas procurar me aproximar dessa estatura. Antes de arrepender-se, o homem quer fazer a própria vontade, quer dirigir-se a si mesmo, quer andar em seus próprios caminhos. Já o arrependido quer fazer a vontade de Deus, quer ser dirigido por Deus, porque está convencido de que a vontade do Senhor é melhor do que a sua própria vontade. O arrependido cria um novo propósito de vida. O arrependido decide abandonar o pecado e seguir a Cristo. Com o arrependimento, o homem dá o primeiro passo. Vou repetir. Com o arrependimento, o homem dá o primeiro passo nessa parceria com Deus para a sua salvação. Deus dá o primeiro passo na direção do homem, providenciando o meio de salvação. E o homem dá um passo na direção de Deus, querendo seguir os passos de Jesus. Então, eu poderia dizer que o arrependimento é o primeiro passo nesta caminhada com Jesus, que é Deus. Agora vamos a um outro ponto para encerrar o nosso estudo dessa quarta-feira. Vamos falar sobre a fé. A fé também está relacionada com a salvação e ela também é algo que parte do homem. Ela é responsabilidade do homem. A fé ocupa lugar de destaque no Velho e no Novo Testamento. A fé ocupa a posição central no texto bíblico. A Bíblia diz em Efésios 2:8, ela diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Graça é a parte de Deus na parceria divina para a salvação do homem. A fé é a parte do homem, a parte humana dessa parceria. A graça e a salvação, a graça é a ação divina, a fé a ação humana. Mas como é isso? Na prática, como isso acontece? Como o homem pode ser salvo pela fé? Como se dá esse mecanismo? Pela fé, o homem
reconhece a necessidade da salvação, convencido pelo Espírito Santo, então convencido pela iniciativa divina. Deus convence o homem, através do Espírito Santo, de que ele é o pecador. Mostra ao homem que ele é pecador e que ele está condenado e que ele necessita da salvação. Então, aí, nesse contexto, o homem, pela fé, a ciência não explica a salvação da alma humana. Não explica. Não procure na ciência que ela não vai explicar. Não procure em nenhum autor humano que eles não saberão explicar. Só a palavra de Deus explica e o texto está dizendo que nós somos salvos pela fé. Salvar o homem que se arrepende é a inclinação de Deus. E pela fé, ele é levado a crer que Jesus Cristo, é levado a crer como Jesus Cristo deu a própria vida pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos para que com a sua vida, sobre sua vitória sobre a morte, possa conceder vida eterna. É pela fé que o homem crê na existência de uma vida além túmulo e para ela se prepara, seguindo os ensinos da Bíblia, que é pela fé, que pela fé crê ser a palavra de Deus. Antes de concluir essa questão, a questão de fé, preciso dizer que ela traz sempre os maiores e mais perfeitos conhecimentos ao homem. Há uma ideia, aliás, bem comum, de que o homem deve andar na luz da razão, enquanto isso lhe pode servir de guia. Onde, porém, a razão não pode penetrar, ele tem que andar por fé, apalpadelas, como se fora a fé coisa falha, insegura, contrária ao verdadeiro conhecimento. Esta é uma ideia errônea. Pela fé, o homem não anda às escuras, em apalpadelas como de olhos vendados, de olhos fechados, como um cego. O que acontece é justamente o oposto. A fé produz certeza, firmeza no caminhar do homem, porque projeta luz, o que lhe permite melhor orientação de vida. Quem anda pela fé não erra, antes acerta o caminho. O conhecimento trazido pela fé é um conhecimento pleno, provado pela personalidade inteira do homem. Conhecimento trazido pela fé no sentido espiritual, no sentido teológico que estou me referindo. É um conhecimento pleno, provado pela personalidade inteira do homem salvo. O salvo em Jesus, o crente, sabe disso de forma plena, porque o ato de crer em Jesus envolve toda a sua personalidade de homem, no que se inclui corpo, alma e espírito. Estão lembrados do estudo sobre o homem? Quando bati bastante essa questão e pedi a vocês que não se esquecessem, porque nós estaríamos falando sobre esses elementos lá na frente. Aqui está, né? Corpo, alma e espírito funcionam harmonicamente dentro do plano de Deus. O homem se desassociou desse plano pelo pecado, então ele morreu espiritualmente, mas Deus pode dar vida espiritual ao homem, e novamente o homem ser uma personalidade completa. Por isso eu disse que a fé proporciona ao homem a possibilidade de viver plenamente, envolvendo toda a sua personalidade. Não sei se fui bem claro no estudo de hoje. Se não fui, por favor, entre em contato conosco e tirem as dúvidas.
Mas na próxima semana estaremos avançando e falando sobre conversão e justificação dentro deste capítulo da salvação. Que Deus possa abençoá-los, querido irmão e amigo. Que Deus possa enriquecer o seu conhecimento em sua palavra. Quero lembrar, no encerramento deste culto, que no próximo domingo, pela manhã, nós teremos a ceia do Senhor. É o primeiro domingo e o pastor estará ministrando a ceia do Senhor no próximo domingo. Então, você que já está acostumado com o nosso modelo, nesse tempo de pandemia, porque quando voltarmos, a ceia será no templo, na igreja, na comunhão da igreja. Mas nesse momento estamos usando a ceia como memorial e lembrando que este memorial pode ser lembrado em casa também. Então, nesse contexto, deste momento, nós estamos ministrando e o chefe de família, o chefe da casa, ou a esposa, ou o filho mais velho, aquele que for crente, salvo, batizado, e participa e ele ministra para os demais membros da família que forem crentes, salvos, batizados, né, por imersão. Nós queremos convidar o irmão, então, para estar conosco no próximo domingo, às 10h30, para a ceia do Senhor. Sem esquecer o nosso compromisso de quinta-feira, aniversário da igreja, às 18h30, e a nossa escola dominical, com a irmã educadora religiosa, irmã Ana Cláudia, com o estudo no livro de Efésios, no próximo sábado, às 9h da manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.